Notícias do mercado da bola aqui no MVVC, eu vou deixar você antenado sobre o que está acontecendo ali nos bastidores para que o Palmeiras possa fortalecer um pouco mais esse seu plantel para continuar aí disputando os títulos, né? Temos Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro que nós vamos jogar hoje. Vamos falar sobre Richard Rios, que possivelmente pode estar dando adeus ao Palmeiras e o seu destino deve ser a Itália até semana que vem. Tenho notícias importantíssimas sobre isso. Vamos falar sobre o Mike também. Tempo de contrato pode fazer Mike não renovar o seu contrato com o Palmeiras. Uma notícia que eu não me agradou, mas nem um pouco, essa situação relacionada ao Marcos Rocha, que segundo um jornalista, existem rumores dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras que faz com que acreditem que ele possa renovar o seu contrato, estendendo mais um ano de contrato com o Palmeiras. Aí é de cair o C da bunda, hein, gente? De verdade, gostaria que vocês comentassem. Tomara que isso aqui não seja verdade. E eu não estou cravando que é. Isso é informação do jornalista, não é aqui do MVVC. Eu espero que isso realmente não seja verdade. E a situação de Marcos Rocha, para mim, já estava definida. E ele, para mim, não deveria nem cogitar a sua renovação contratual, independente de tempo. Eu acho que não é mais um jogador que podemos dizer aí que seria atrativo para o Palmeiras. Lá no portal do Diego Firmino, ele apurou que sobre o Nelson de Ossa, do Monte Rei, que está disposto a abrir conversas, mas só a partir de 20 milhões de dólares. O Monte Rei conversa com esse jogo, só vai conversar sobre esse volante a partir de 20 milhões de dólares. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Não se esqueçam de deixar o like, aqui eu tento deixar você o mais antenado possível sobre o mercado da bola, então não esquece, já sapeca no like, já se inscreva no canal, senta, fica à vontade e vamos continuar aí ajudando o próximo. Estamos aí comprando uma cadeira de banho agora. Quem tiver, e aí a gente nem precisa comprar, quem tiver, doa para nós, aí estamos precisando, a cadeira de banho do senhor lá tá quebrada e a gente tá até com medo de dar banho nele por conta de não ter um suporte bacana. Então a gente está querendo aí levantar uma verba para poder comprar a cadeira de banho. Lembrando que a cadeira de rodas, ok, o meu muito obrigado a todos que ajudaram. Eu sempre dou os nomes nas lives quando vocês ajudam. Obrigado mesmo. Continuem, ó, tá aqui, ó, para você ajudar. Então, sapeca no like e vamos falar sobre o mercado da bola do Verdão aí nos últimos dias, né? Como o Diego Firmino falou aqui, ó, o Palmeiras monitora aí, ó, Nelson de Ossa. Tomara que o Palmeiras consiga fazer um time atrativo, mas não só de estrangeiros, né? Porque eu já tô vendo que tem estrangeiro pra caramba aqui pra vir pro Palmeiras, chegando cada vez mais e talvez faça com que o Palmeiras não consiga colocar todos para jogar, né? E falando um pouquinho sobre o Gabriel Peck, ó, o próprio Firmino, junto com o Espírito de Porco, tá falando que o próprio o Galaxy já está aberto para poder negociar esse jogador e quer ouvir propostas. Não sei se o Palmeiras já fez essas propostas, mas ele quer ouvir propostas. Vou deixar com vocês aí um vídeo onde os jornalistas, não aqui do nosso país, mas de outro país, fala sobre... O portal se chama Simboleta. E a gente vai ouvir aí um pouquinho sobre essa situação do Richard Rios para sair do Palmeiras. Logo em seguida eu venho aí falando sobre o que nós sabemos relacionado a isso. Bueno, la información que yo tengo del tema Richard Ríos no sé, no me permite hablar del tema de Benfica porque yo no he sabido nada de eso. Entonces no tengo ni idea de lo de Benfica. Lo de Zenit, que justamente ayer habían hablado en Italia, lo publicó Fabrizio Romano, que rechazaron esa oferta. Eso sí tenía conocimiento, pero bueno, era un trámite en medio de... Yo entiendo que los equipos de Premier, Nottingham y Everton están muy interesados, pero que hoy hay algo más fuerte y contundente por parte de Richard Ríos hacia la Roma. O sea, el deseo de Richard Ríos hoy más fuerte es poder concretar su llegada al equipo de Italia. Ese es su deseo. Palmeiras va a primar el deseo del jugador, pero eso no quiere decir que ya se vayan a cerrar las negociaciones, sino que Richard Ríos quiere que se tenga en cuenta esa oferta, que se tenga en cuenta esa opción y que los clubes traten de llegar al dinero que está pretendiendo el equipo de Palmeiras. Porque la oferta, creo que la nueva oferta parte como de 25 millones de euros, con unos 3 en bonos que pueden ser fáciles o no, pero lo que quiere pues Palmeiras es que sea más dinero y de una vez, de inmediato, y no que tenga que involucrarse algún bono. Esto a veces se soluciona, y lo digo por el conocimiento de mercado, esto a veces se soluciona poniendo más bonos, mucho más bonos, que eso se puede cumplir o no, o tratando de solucionar si hay alguna forma en la que, por ejemplo, el jugador
evite el 10% que entiendo que en Brasil cuando hay transferencias internacionales se le regala a los jugadores, y esto por supuesto va a beneficiar a que el acuerdo sea de una manera más sencilla para que el jugador, pues si son 30 millones, no se lleve 3, sino que eso se lo deje al club. Agora entrando aqui na parte de Richard Rios, Roma da Itália aumenta a proposta por Richard Rios e aceita desembolsar 200 milhões ao Palmeiras. Segundo o portal O Globo, a diretoria palmeirense está analisando todas as possibilidades junto com o staff do Camisa 8. Richard Rios vai sair do Palmeiras? Ele quer, na verdade, né? Essa reportagem está falando sobre vai sair, mas na verdade ele quer sair do Palmeiras e eu acho o mais rápido possível. O Palmeiras tem que realmente negociar esse jogador. Neste momento a janela de transferência está aberta e permite que muitos clubes de futebol mundial realizem algumas contratações e o Roma tá louco para contratar esse jogador aqui. Valores maiores e vontade do jogador. A questão é que o titular absoluto pode ter dias contados no Verdão, depois de receber contato vindo do Inter de Milão, que recusou ao não conseguir negociar o jogador. Richard Rios tem ficha branca para poder negociar com a Roma. Depois de algumas negativas, o clube italiano resolveu aumentar a proposta. Proposta de 31 milhões de euros. Cara, vende logo, velho. Cerca de 200 milhões de reais na cotação atual. Sendo 28 milhões fixos, 180,9 milhões de reais e os outros 3 milhões em bônus, seria 19,3 milhões de reais. Com esses novos valores na mesa, os paulistas analisam a oferta. Não tem que analisar, vende logo, pelo amor de Deus, cara. É muita grana e talvez futuramente não vamos conseguir vender esse jogador por essas cifras que nós estamos vendo agora. Então, para mim, é uma tremenda burrice se não vender esse jogador. Agora eu gostaria de saber de você aí do outro lado. Palmeiras está enrolando muito para vender o jogador. Eu tenho a informação de que ele já está praticamente vendido e semana que vem nós vamos ter novidades aí da sua saída do Verdão. Se é para Roma, vamos ver aí. Falando um pouquinho sobre o Mike, que ele não, talvez isso faça com que ele não fique no Palmeiras. Mike fora do Palmeiras tem reviravolta e conversa pela renovação do lateral. Porém, entretanto, todavia, existe a possibilidade do Mike também não aceitar a proposta do Palmeiras. A renovação de Mike entra na pauta de Leila Pereira, mas talvez aí ele não queira. A história de campeão do próprio Mike no Palmeiras faz com que essa extensão contratual de 1 ano apenas não agrade o jogador. Lá no Santos ele teria um contrato mais longínquo e talvez isso faça com que ele vá para lá, né? E de verdade, tomara que isso aconteça, porque aí o Palmeiras, que é um clube extremamente preguiçoso para contratar, ele mexa seus pauzinhos para ir ao mercado contratar. Que não seja jogadores de Série B ou de menos expressão, né? Porque o Palmeiras está ganhando tanta grana vendendo jogador que eu acho que o torcedor merece, por bem, ter jogadores aí um pouco mais atrativos para poder jogar, principalmente na lateral, que é uma carência aí do Abel Ferreira, né? Até porque ele não quer só um lateral, ele quer um ponta também, assim como o Mike estava sendo, né? Então eu espero que resolva essa situação, não só na esquerda, mas também na direita, então não só na direita, mas também na esquerda. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas agora falando um pouquinho sobre o Marcos Rocha, tem uma informação aqui que na verdade me entristeceu, né? Existe a possibilidade de Marcos Rocha renovar o seu contrato com o Palmeiras por mais um ano, diante de algumas circunstâncias. Temos aí o Mike querendo sair, temos o Giai que sofreu uma lesão e talvez isso faça com que o Palmeiras mais uma vez seja preguiçoso no mercado da bola e renove o seu contrato por mais um ano. Para mim, uma tremenda burrice também se isso acontecer. Mas eu vou fazer o quê, cara? Eu tô ficando irritado, essa é a grande verdade, com a diretoria do Palmeiras de não ser um pouquinho mais perspicaz aí na hora de contratar jogadores, cara. A gente sabe que o Palmeiras está no mercado, até tentando contratar Nardoni, entre outros jogadores, e eu espero que isso realmente aconteça, velho, porque precisamos de um jogador igual a esse. O Nardoni é um bom jogador, né? A gente já até falou sobre ele na live de ontem. Ele tá no Racing, né, hoje. Falando sobre idade, ele tá com 23 anos de idade, bicho. Então é um jogador que tem muita linha para queimar. Tudo bem que não é a posição de lateral que nós estamos falando, né? Mas é um jogador novo que tem muito que vir para o Palmeiras e desempenhar o seu bom papel na posição
que talvez aí nós ficaremos carentes. Lembrando que muitos falaram ontem, mas o Nardoni não faz a mesma função do Richard Rios. Sim, não faz a mesma função do Richard Rios. Então o Palmeiras vai atrás de um jogador que faça a função do Richard Rios. Não, eu não acredito que o Palmeiras vá atrás de um jogador que faça a função do Richard Rios. Eu acho que o Palmeiras vai atrás de um jogador com características talvez diferentes. Até porque foi assim com o Danilo quando foi substituído, e o Palmeiras não vai atrás de jogadores com características. Muitas vezes o Palmeiras vai muito mais atrás de jogadores com oportunidade de negócio do que propriamente dito com características, né? Um jogador, ele é meio campista, ele atua fazendo o velho e famoso box to box, pisa na área, ele joga um pouquinho mais pro lado esquerdo, então é um jogador versátil. Nas mãos do Abel Ferreira, talvez esse jogador aí seria interessantíssimo. Mas é mais um jogador que joga na direita, né? Precisamos aí de jogadores na esquerda, mas ele é mais um jogador que cai um pouco mais para a direita aí. Agora a gente fica esperando se o Nardoni seria o jogador ideal para o Palmeiras e se realmente vai existir essa possibilidade do Palmeiras ir atrás desse jogador, que para mim é um excelente jogador pela idade. Ele tem muito potencial para lenha para queimar, potencial para subir aí. E talvez futuramente o Palmeiras ganhe uma grana preta atrás desse jogador aí. 1,80 de altura, um jogador versátil. Então, acredito eu que seria o jogador ideal para jogar ali um pouco mais, até mesmo, quem sabe, como um ponta. Até lateral ele já jogou. Até de lateral direito ele já jogou. Então, versátil até demais. As características que o Abel Ferreira ama. Like, hoje tem pré-jogo, tem intervalo, tem pós-jogo. Não se esqueçam de participar com a gente, que a gente espera pela sua participação, tá bom? Tamo junto e até mais. Valeu!